Bom dia, povo de Deus, graças a Deus estamos de volta. Essa semana eu fiquei um pouco afastado, que eu tive que viajar ao Rio Grande do Sul. Fiquei lá na quarta, quinta, sexta, né, e voltei no sábado, né? Mas estamos aqui de volta, meu irmão, minha irmã, você que tem nos acompanhado sempre. Vamos orar, mais um dia começando, amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida, obrigado pela tua misericórdia, que renova-se a cada manhã e é a causa de nós não sermos consumidos. Em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que nos acompanham, como criatura nas mãos do Criador. Repreende do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de inveja, todo espírito de desânimo, todo espírito de contenda, ó Pai, e que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja em nossos corações, nos fortalecendo, nos alicerçando, nos direcionando, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, queridos, estamos vivendo aquele momento do Natal em que celebramos o nascimento do nosso Salvador Jesus, né? E nessa manhã eu quero falar sobre a história do nascimento de Jesus. Eu sei que muitos nesse momento celebram tantas coisas, Papai Noel, nascimento de Jesus, confraternização, mas eu quero contar a história do nascimento de Jesus. Como é que foi, como que aconteceu. E amanhã nós vamos falar sobre a importância da chegada de Jesus. O nascimento de Jesus, eu quero usar aqui o texto de Mateus 1,18, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, o nascimento de Jesus, ele ocorreu ali na pequena cidade de Belém, e marcou para sempre a história do mundo. O menino, aquele menino que era judeu, que nasceu em Belém, não era apenas um homem qualquer a nascer, mas era a encarnação de Deus. E obviamente, né, negar o nascimento de Jesus é negar o evangelho ali. E consequentemente, nega-se o evangelho, nega-se toda a escritura. Por quê? Porque ela aponta para esse acontecimento e seu desdobramento. Então, o nascimento de Jesus ocorreu de forma milagrosa. E todos os homens que já nasceram na história da humanidade, nasceram da relação entre um homem e uma mulher, ponto. Isso é fato. Mas o nascimento de Jesus ocorreu por obra e graça do Espírito Santo, como nós lemos aqui em Mateus 1,18. E temos também o contexto do nascimento de Jesus. Quando nós falamos do contexto do nascimento de Jesus, então entramos na dificuldade histórica, na dificuldade eclesiástica da igreja, porque não sabemos qual é o mês e o dia em que Jesus nasceu, exatamente com detalhes. Mas na verdade, não sabemos com exatidão nem mesmo o ano que se deu o seu nascimento de Jesus, ali naquele sentido. Porque nós estamos acostumados a imaginar que isso ocorreu no primeiro ano do calendário, que divide a história em dois períodos, antes de Cristo e depois de Cristo, ponto. Mas existem muitas dificuldades. Então, o que é que sabe-se pela história? É que houve um erro da contabilização desse calendário. E como resultado, posteriormente, foi descoberta uma diferença que provavelmente varia entre 4 e 6 anos. Mas como o calendário já estava plenamente estabelecido em uso no mundo, então era tarde demais para corrigir essa diferença. Então isso quer dizer que Jesus nasceu possivelmente entre o ano 4 e 6, já do novo calendário. E apesar de ser estranho falar isso aí, mas eu quero dizer para você que isso não altera nada o papel de Jesus na nossa vida. Não altera em nada. E na época em que Jesus nasceu, voltando ao assunto, o império dominante já era o poderoso Império Romano. Mas a língua comum em toda a região da Palestina era o grego, por causa da influência
do antigo Império Grego Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que resultou naquele período helenístico. E o interessante é que na época de Jesus, a Bíblia usada era a Septuaginta, que eram os textos do Antigo Testamento, que foi traduzido 3 séculos antes de Cristo, sob a influência de Alexandre. Apesar de Alexandre o Grande ter morrido, um dos seus sucessores providenciou de traduzir todos os textos sagrados dos hebreus para o grego, e era a Bíblia que circulava no mundo naquela época. Era a Bíblia usada pelos discípulos, pelos apóstolos de Jesus e pelo próprio Jesus, né? Então, tudo isso influenciou de uma maneira sobrenatural a pregação do Evangelho. Então, basicamente, sob uma mesma língua e com uma boa infraestrutura e segurança promovida pelo Império Romano, havia uma unidade política nunca vista antes naquela região. Mas tem algo aqui, né? Toda essa unificação também trouxe uma fragmentação interna do judaísmo. Isso porque alguns judeus eram a favor do domínio romano, especialmente por causa dos seus benefícios, enquanto outros eram contra esse domínio e aguardavam por uma libertação. Então, por isso é que muitos esperavam um Messias político que pudesse livrá-los do domínio estrangeiro. Então, na época do nascimento de Jesus, o imperador romano era Otávio Augusto. A Judéia era um estado vassalo do Império Romano e era governado pelo rei Herodes o Grande. Inclusive, foi esse Herodes que ordenou a matança dos meninos em Belém após o nascimento de Jesus, porque ele recebeu a visita dos reis magos e esses magos disseram que vinham visitar um rei que acabara de nascer. Então, o que é que esse Herodes o Grande fez? Mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos. A história, mais na frente a gente vai desenrolar isso aí. Por quê? Porque hoje eu quero falar sobre o nascimento de Jesus, a importância disso. Quero mandar um abraço para o meu mano ali, Dinho Conceição, ali de Balneário Pissarros. Deus abençoe, querido, abençoe seus projetos, sua vida, e que a mão de Deus esteja sobre você em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que precisa ser enfatizada quando falamos sobre o nascimento de Jesus é que esse acontecimento aconteceu de forma milagrosa. E sobre esse acontecimento milagroso, o texto que eu li aqui, de Mateus 1,18, diz o seguinte: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo de Deus. Mateus 1,18. Em outra parte, o texto bíblico também mostra que a Virgem Maria, recebeu a visita do anjo Gabriel, que anunciou que ela haveria de ter um filho. E ela ficou espantada, afinal ela era uma virgem, mas o anjo falou para ela o seguinte: Lucas capítulo 1, versículo 34 e 35 diz assim o texto: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. E assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Agora, a Bíblia também não esconde o fato de José ter dificuldade de assimilar aquela situação. Mas aí, um anjo do Senhor apareceu a ele em sonho e lhe explicou que ele não deveria hesitar em tomar Maria como sua esposa. Por quê? Porque a sua gravidez era procedente do Espírito Santo. E o filho que havia de sair do seu ventre seria aquele que salvaria o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21. Então, diante disso aí, como que aconteceu o nascimento de Jesus? Como que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus nasceu durante o período em que José e Maria viajaram de Nazaré para Belém, por causa do censo que estava acontecendo. Como José era de Belém, ele precisou ir até Belém para poder se registrar. Mas isso, no entanto, serviu para cumprir a escritura que, através do profeta Miqueias,
já havia anunciado que o Messias haveria de nascer na cidade de Belém, na cidade de Davi, de acordo com Miqueias capítulo 5, versículo 2. E naquele tempo, Belém era uma cidade muito pequena, praticamente uma vila. E em Belém, o dia do nascimento de Jesus não foi nada fácil. José não conseguiu encontrar vaga na hospedaria para ele e sua esposa grávida, prestes a dar à luz. Outro dia eu até estava comentando aqui com meu filho Bruno, ele chegou no Instituto Federal onde ele estuda, e teceu um comentário, né? Que Jesus nasceu na manjedoura porque era muito pobre. Eu falei, não, não era isso. É porque não havia vaga na hospedaria. José tinha dinheiro para pagar a hospedagem. Ele era carpinteiro e na época a profissão de carpinteiro em Nazaré, em si, ali no meio da sua sociedade, era uma profissão muito remunerada. Ele era um construtor. Só que o nascimento de Jesus se deu dessa forma porque não havia vaga na hospedaria, como nós estamos aqui. Então não havia vaga, ele não conseguiu encontrar vaga na hospedaria para ele e sua esposa grávida, que estava prestes a dar à luz. E foi por isso que Jesus nasceu num ambiente de estábulo e foi deitado numa manjedoura. Outro dia alguém perguntou e eu deixei para falar hoje, não, o que é uma manjedoura? Uma manjedoura era uma espécie de tabuleiro em que colocava-se ali o alimento para o animal comer, para o boi ou a vaca ali comer durante a noite. Então era como se fosse um tabuleiro, um pequeno coxo, né? Que botava alimento, o feno, o capim, para os animais comer. E foi isso que aconteceu. Jesus nasceu num ambiente de estábulo e foi deitado numa manjedoura, de acordo com Lucas capítulo 2, versículos 5 ao 7. E enquanto ainda estava na manjedoura, um grupo de pastores foi visitar o menino Jesus após terem sido avisados de seu nascimento por um anjo do Senhor, enquanto eles apacentavam seus rebanhos durante a noite. Lucas 2, versículo 8 ao 20. E completados 8 dias do nascimento, Jesus foi circuncidado e consagrado ao Senhor no templo em Jerusalém, conforme mandava a lei. Ali a narrativa está em Lucas capítulo 2, versículo 21 e 22, né? Então, depois que Jesus também recebeu a visita dos magos do Oriente, que foram milagrosamente guiados por uma estrela até o local, era o local onde o menino estava, e lhe deram 3 tipos de presente: ouro, incenso e mirra como presente. Então, o texto bíblico não informa quanto tempo se passou desde o nascimento de Jesus até o momento em que os magos foram homenageá-lo como rei. O presente que Jesus recebeu foi presente de rei, mas não vamos entrar no detalhe de cada um, porque não é o momento de falarmos sobre isso, né? O que eu quero falar agora é sobre a importância do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é um dos assuntos que estão no centro da fé cristã. Por quê? Porque a testemunha a respeito da encarnação da segunda pessoa da Trindade. Então, aqui nós temos essa importância porque é a segunda pessoa da Trindade, Jesus. Então, isso significa que ele deixou para trás privilégios inimagináveis para a mente humana. Aquele que desfrutava de igualdade com Deus, porque ele mesmo era Deus. E nós vamos olhar de maneira a ação voluntária. Então Jesus aceitou de maneira voluntária assumir a forma de servo, tornando-se completamente humano. João 1,14. Mas Jesus não veio ao mundo numa família poderosa. Ele não nasceu num palácio e não deitou num berço glorioso. Ele veio ao mundo numa família humilde, nasceu num estábulo e no momento do seu nascimento ele deitou numa manjedoura. Embora ele próprio fosse o Senhor da lei, ele nasceu sob a lei, tornou-se sujeito à lei e cumpriu com perfeição a lei para poder redimir os que estão sob ela, sob a lei. De acordo com o que Paulo escreveu ali o livro dos Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Então, considerando tudo isso que eu falei aqui, precisamos considerar alguns pontos importantes sobre o nascimento de Jesus. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui nessa manhã é que o nascimento de Jesus
testemunha que ele se tornou verdadeiramente humano. Seu corpo não era uma ilusão, não era um tipo de aparência, de aparição espiritual. Ele nasceu totalmente humano, ou seja, feito de carne e osso. Ele não era uma projeção holográfica. Jesus era totalmente humano, feito de carne e osso. Em segundo ponto aqui, ou segundo lugar, o nascimento virginal de Jesus indica que ele nasceu sem herdar o pecado original do qual todos nós somos herdeiros. Jesus não teve um pai humano, mas nasceu por obra do Espírito Santo. Então, em outras palavras, o nascimento de Jesus interrompeu parcialmente a linhagem de Adão por parte de José, seu pai. E por isso ele foi preservado de participar da culpa e da corrupção que todos os descendentes de Adão participam. Em terceiro lugar, o nascimento de Jesus, em seu caráter virginal, indica que, de fato, na pessoa de Cristo estavam unidas de forma plena e indivisível, também inconfundível, as naturezas divina e humana. Porque o divino se tornou humano e estavam juntos alinhados. Então Cristo tornou-se verdadeiro homem, mas não ficou menos dividido ou menos divino, ou deixou de ser Deus. Por isso que os milagres aconteceram. Por isso que as coisas sobrenaturais aconteciam onde Jesus passava, onde Jesus estava e com quem Jesus estava. Porque ele não deixou de ser divino ao tornar-se homem. Ele continuou divino, mas era humano também. E por fim, o nascimento de Jesus aponta para a verdade bíblica de que a salvação não é obra do esforço humano, mas é obra do próprio Jesus, é obra do Senhor. Então Jesus nasceu na plenitude do tempo, no momento exato determinado por Deus, para prover a redenção do seu povo. E ele continua nessa redenção, salvando a mim e você. A salvação não é pela obra, por aquilo que nós fazemos, mas é diretamente de Deus. E o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? Que Deus abençoe, que derrame bênção sobre a tua vida, sobre o teu coração venha o verdadeiro sentimento que permaneça em você. Amém? Que Deus te abençoe. Tenhamos um início de semana alegre, abençoado e próspero. E esse Natal nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador. Amém? Deus abençoe, queridos. Até amanhã. Graça e paz.